Bem-vindo ao ExumCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O ExumCast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, este é o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Aqui quem fala é Maurício Nardini, promotor do Meio Ambiente de Goiânia. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia propício para que nós possamos discutir esse problema. Para isso, hoje nós vamos ouvir o Dr. José Paulo Pietrafeza. José Paulo Pietrafeza, ele é professor da Universidade Federal de Goiás. Ele é bacharel em Ciências Sociais pela UFG, mestre em Educação pela UFG, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Geografia pela UFG. Uma pessoa bastante qualificada, capaz de nos dar uma contribuição bastante interessante para o nosso podcast. Esse ano, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é a biodiversidade. O que o senhor pode nos dizer a respeito da conservação da biodiversidade em nossa região, especialmente aqui no estado de Goiás? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por possibilitar esse diálogo com vocês, seja do Ministério Público, seja dos ouvintes. Com relação ao Dia Mundial da Biodiversidade, o que a gente precisa, assim, estar bastante atento é a necessidade que nós temos, enquanto espécie, de nos considerarmos como uma das, e não como a única espécie do planeta. Em se tratando de biodiversidade, o nome já diz, é o diverso num espaço, e esse espaço é aquilo que a gente chama, então, de ambiente. Nesse sentido, a gente espera que seja as universidades ou o Ministério Público tenham ações que visem uma melhor condição de vivência da espécie humana na biodiversidade. Quanto a sua pergunta de raiz, que é a biodiversidade no Estado e na nossa região metropolitana, é necessário levar em consideração que não estamos isolados de um ambiente um pouquinho mais amplo, que é o nosso bioma cerrado, que atinge a 13 estados da federação e que vem por um processo de destruição desde a década de 1960, quando começou os grandes plantios de soja, um segundo ciclo plantio das canas, e agora a somatória soja, cana e outros. Aí, nesse caso, Goiânia e a região metropolitana, ela inserida no Cerrado, inserida nesse processo de avanço da agricultura mecanizada, ela vai sofrer um conjunto de problemas de ordem ambiental. Uma delas é a questão da água, outra delas é a questão de como tem sido feita a preservação das nascentes. Na verdade, é o contrário, né? Como tem sido devastado as nascentes e nós precisamos de uma política de recuperação das nascentes. Nesse sentido, a biodiversidade na região metropolitana, ela já está muito danificada, que vai desde plantas, recursos hídricos, animais, até a questão de ordem mais ampla, a sobrevivência de nós enquanto urbanos. Na verdade, assim, nós não temos o que comemorar no que se refere ao conjunto da ação da sociedade goianiense no trato ao meio ambiente. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a gente poderia ter que comemorar é que existem técnicas e tecnologias para uma preservação maior, uma conservação maior, um trato diferente nas questões ambientais. Porém, esse benefício tecnológico, ele carece de políticas públicas, e isso, nesse momento, nós não temos.
Diante dessa falta de políticas públicas é o que é o nosso grande problema realmente, porque o Ministério Público, como implementador, como atuante na busca do cumprimento dessas políticas, falta muito planejamento, falta muito subsídio para isso. Nesse sentido, será que de que forma o Ministério Público poderia se servir das pesquisas que são feitas na academia como subsídio para suas ações, especialmente na área ambiental? De que forma a academia poderia contribuir, a instituição academia com a instituição Ministério Público, para que a gente possa avançar nessa política pública, especialmente na política ambiental? A universidade, eu falo hoje em nome da Universidade Federal, mas já trabalhei na PUC, na Unievangélica em Anápolis. Então, vamos pegar esses três instituições de ensino superior, têm programas de mestrados e doutorado na área ambiental, com pesquisas de várias naturezas, socioambiental, econômico-ambiental, físico-ambiental. No caso da Universidade Federal, nós temos toda uma linha de educação do campo, que poderia fazer um trabalho junto com vocês, no sentido de desenvolver atividades de educação ambiental, onde o Ministério Público e a universidade, assim, tiver acesso. No que se refere às questões mais de ordem físico-química, biológica, as três instituições têm um conjunto de pesquisas que poderá ajudá-los no desenvolvimento desse trabalho. Tipo, vou dar um exemplo. O Instituto, o IESA, Instituto de Estudos Ambientais, lá da Geografia, eles têm laboratórios de geografia de solo, geografia física, que fazem grandes pesquisas sobre assoreamento de rios, sobre erosão, sobre situações de área de destruição, desertificação, que poderia trabalhar com o Ministério Público, seja na elaboração de mapas para possível fiscalização, seja na elaboração de políticas para ação conjunta. Então, do ponto de vista técnico, aquilo que eu já falei inicialmente, temos muito a oferecer. Pois é. Então, nesse caso, com essa colaboração que as universidades, o meio acadêmico pode dar para o Ministério Público, não seria também interessante que a própria universidade comunicasse determinadas conclusões de suas pesquisas para o Ministério Público, para que elas sirvam de denúncia ou sirvam de alguma forma para que a gente possa começar um meio de atuação? A universidade, então, nesse caso, seria uma fonte de informações importantes para a gente poder implementar essa política pública? Então, você tem razão na construção dessa sua ideia. Nós, da universidade, temos vários mecanismos de relação com os nossos campos de pesquisa, mas muitas vezes a universidade, pelo peso, pela própria rotina dela, escapole algumas coisas, e uma delas é diálogo com outras instituições, como o Ministério Público. É possível a gente ofertar, sim, para o Ministério Público um conjunto de relatórios, de pesquisas, tipo as principais áreas degradadas do Cerrado, tipo, tem um conjunto de denúncias agora recentes lá do pessoal da Chapada dos Veadeiros, onde o agronegócio, a partir do Mato Piba, está entrando com muita força, tem grandes áreas sendo derrubadas, ainda com correntões. Os correntões estão aí à solta naquela região do estado de Goiás. Tem documentários sobre aquela região e as derrubadas daquela região, e que precisa ser investigado se está sendo legal, se não está. A área dos Calungas tem problemas de denúncias também, de devastação ambiental. Então, vê todo esse conjunto. Tem uma série de estudos sobre isso, que a gente pode ver como enviar para vocês. Assim como na área, como eu falei, no campo tecnológico. Mas, assim, na medida que o capital agrário ele vai se modificando e vai avançando,
O conflito ambiental, o confronto entre ser humano e natureza, ele vai se ampliando e se modificando. Então, tem que ver também essa coisa, né? O que exatamente nós estamos querendo perceber na questão da devastação ambiental. Concordo, e nesse sentido também, além dessas questões envolvendo lá a região de Alto Paraíso, tá aí uma sugestão de trabalho até para os colegas da região, mas também é preciso lembrar que nós estamos aqui na capital enfrentando agora o início da seca, já começou a seca, e daqui a pouco nós teremos um processo de falta d'água e esse estresse hídrico que já está até sendo reconhecido pelo próprio Estado, saiu agora essa semana no Diário Oficial. Eu acredito que nós tenhamos aí muita coisa para resolver também por aqui, dentro da nossa capital, da região aqui do Meia Ponte, a própria região lá do Piancó, em Anápolis. Quais são as suas sugestões para que a gente possa ter uma efetiva atuação para a preservação desses rios? O que o acadêmico pode contribuir para o trabalho do promotor de justiça? É bem verdade, né? O Estado é grande e Goiânia existe, está aqui, somos a grande Goiânia, quase 3 milhões de pessoas. Essa questão da bacia do Meia Ponte, a hidrográfica do Meia Ponte, ela é um problema antigo aqui para nós, né, na região. Desde quando foi construído o Grande Lago, é que a gente vem discutindo, olha, tem que pensar as nascentes, não é só uma questão de Anápolis, não é só uma questão de Goiânia, tem que pensar as nascentes do Meia Ponte, tem que pensar na questão de como estão as matas ciliares. Então, há toda uma questão socioeducativa, socioeconômica, em que a gente precisa estar atento aqui na região, na metropolitana de Goiânia. O que poderíamos fazer? Dentre outras coisas, a longo prazo, repensar políticas de retomada do reflorestamento da mata ciliar, toda a parte no entorno da bacia está muito degradada há muitos e muitos anos. Então, isso aqui é uma coisa a médio e longo prazo. A curto prazo, acho que o Ministério Público deveria, se já não fez, não é do meu conhecimento agora imediato, mas é também uma reunião com os prefeitos dessa região da bacia, porque ali as prefeituras é que vivem o dia a dia da situação de conflito ambiental nas margens dos rios, seja na região de Anápolis, seja aqui na região de Inhumas, as nascentes do Meia Ponte, e aí vai. Essa é uma coisa. A outra, nós precisaríamos garimpar nesse monte de locais que eu te falei de pesquisas das 3 instituições de ensino, para ver o que tem de levantamento da região, porque tem estudos sobre essa região feito em alguns lugares, na Católica, quando tinha o mestrado de Ecologia e Produção Sustentável, na Evangélica, com o mestrado e doutorado em Sociedade e Meio Ambiente, aqui na Federal, na área dos institutos socioambiental, enfim, tem levantamentos dos problemas, desde a construção do lago até o enchimento e agora com o uso constante das águas. Porque não basta só ver volume de água e racionamento, e também tentar a preservação no meio ambiente lá nas cabeceiras, ou então ao longo dos rios. A outra questão é a população de Goiânia, a população de Anápolis, de Aparecida, que essa população ela está consumindo água de um jeito predatório. A gente precisa mudar a cultura do uso de água no espaço urbano. O espaço urbano precisa entender que não é só uma questão de período de seca, período de chuva, é uma questão espiritual, no sentido mais amplo dessa palavra.
é uma questão mesmo das pessoas entenderem a sua relação com o meio, a sua relação com os recursos, e aí envolve toda uma fiscalização, uma educação na área urbana. Lembrando que na área urbana também tem as contaminações por esgoto clandestino, por setor empresarial que joga e polui. E nesse sentido, eu acredito que nós tenhamos muito a colaborar uns com os outros. Afinal de contas, nessa questão estamos todos de mãos dadas. Pode ser chavão, mas a verdade é essa. De que forma o senhor acha que a educação rural pode contribuir para a preservação dessas águas? Existe algum projeto feito pela Academia de Educação Rural na bacia do Meia-Ponte, na bacia do Piancó? Existe algum movimento de educação rural voltado para a preservação das águas nessas regiões? O processo todo começou para a criação do lago, que seria o reservatório. As universidades foram chamadas pelo governo do estado, na época, para fazer programas de educação ambiental. Foi elaborado um projeto, esse projeto deveria ter sido executado, pelo que eu sei, a parte de educação ambiental para todo o entorno do lago, ele não foi executado na sua plenitude e foi executado enquanto obra física. Então, tem um problema aí já na história de toda essa questão hídrica e do reservatório para consumo humano. Ainda pelo que eu sei, a parte de educação rural, ela nessa região, ela é muito falha. O estado de Goiás, assim como todo o Brasil, vem fechando muitas escolas do campo. O campo não é prioridade de políticas públicas enquanto ação governamental. Então, nós temos no Brasil, nos últimos 7 anos, mais de 30 mil pequenas escolas rurais que foram fechadas, de um total de 80 e tantas mil escolas rurais. Não é prioridade, portanto, do ponto de vista de política de Estado. Política de governo, então, nem se fala, porque flutua muito, né? Nesse sentido, o campo e as questões ambientais são marginais, ou marginalizada, ou invisibilizada pelo Estado de Goiás enquanto governo e pelo Estado brasileiro enquanto proposta de Estado. A gente tem esse grande problema. Mas, volto a repetir, para uma questão de melhoria no uso desse recurso natural, água, é necessária uma intervenção de política no município de Goiânia e nos municípios da região metropolitana, nos municípios que compõem a bacia do Meia-Ponte, assim como a região de Anápolis. Isso está mais do que evidente que a gente precisa tomar pé e acelerar esse processo. Infelizmente, nós não temos experiências em Goiás sobre esse tipo de aproveitamento de água, uso de técnicas para reposição de nascentes. Tem-se alguns estudos em regiões de Minas Gerais, onde Associação de Produtores Rurais, Escola Família Agrícola, institutos federais em Minas, a Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveram técnicas de revitalização de nascentes. E aí estão conseguindo recuperar muitos espaços lá. Aqui em Goiás, seria necessário fazer uma garimpagem nos institutos de pesquisa dentro das instituições de ensino para perceber se tem essa preocupação. O que temos em Goiás na área de recuperação ambiental são os centros de semente crioulas, que isso você deve saber, né? Lá em Goiás, no campus da UFG e da UEG, em Goiás, tem uma experiência de levantamentos de semente crioula, associações de produtores e de assentamentos de reforma agrária que estão fazendo
o repovoamento a partir dos centros de seleção de semente crioula, que é uma coisa muito importante. Isso ajuda a recomposição de nascentes. Mas, como você falou inicialmente, trata-se de como fazer aqui na região metropolitana. Aqui nós temos um longo caminho a percorrer, um longo caminho, mas que é possível fazer essa garimpagem nas instituições de ensino, assim como é possível o próprio Ministério Público rever quando, do início das obras da represa, havia um plano de educação para toda essa região do estado e da região metropolitana. Professor, eu acho que nós temos ainda muito caminho a traçar por aí. Esse é o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui conversando com o professor José Paulo Petrafeza e eu gostaria de poder conversar mais contigo. Eu acredito que as oportunidades não faltarão para que a gente possa fazer outras situações como essa. Eu gostaria de te colocar à vontade para fazer uma manifestação para dar o seu recado para os nossos ouvintes. O ouvinte do podcast costumam ser os promotores de justiça, os bacharéis de direito, pessoas que, de certa forma, estão preocupadas com essa questão. Então, eu te coloco à vontade para que o senhor possa dar o seu recado para os nossos colegas. Em primeiro lugar, parabenizar por essa iniciativa. Nós, a partir dessa situação tão terrível da pandemia, que já ceifou a vida de 32 mil pessoas, com 540 mil contaminados, isso por baixo, porque tem toda uma questão de testes aí a ser confirmados, está nos indicando que é possível a gente criar mecanismos de diálogos. Então, parabenizar vocês por essa iniciativa, num momento tão difícil da sociedade brasileira. Não bastasse isso, ainda temos as questões de ordem política. Em segundo lugar, chamar a atenção e parabenizar de novo vocês, porque a questão ambiental sempre nos coloca o seguinte, nos coloca na condição de percebermos que não somos a única espécie nesse planeta maravilhoso, somos uma das espécies, e se a gente quer sobreviver enquanto espécie, a gente vai ter que repensar, por isso que eu falava em espiritualidade, em espírito, a gente vai ter que repensar o que enxergamos da natureza, o que enxergamos sobre a natureza, e perceber a quantidade de erros que estamos cometendo e cometemos no passado. E é possível consertar isso, o ser humano tem potência para isso. E nós precisamos de boa vontade. Claro que esse meu discurso, para não ficar no campo filosófico, precisa também cair no campo prático. E aí, o papel do Ministério Público é fundamental, o papel do direito, o cumprimento da legislação é fundamental, porque são marcos que nos colocam no contrato de vivência na sociedade. Então, vocês do Ministério Público, os meninos do direito que estão estudando direito, a meninada nova que está chegando aí, está atento que o cumprimento da lei é um cumprimento do contrato de vivência que a sociedade cria para poder sobreviver enquanto sociedade. Então, isso. E colocar à disposição, eu trabalho num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação, e me colocar à disposição para conversar com vocês, para ver o que é possível a gente efetivamente construir como política de ação para a questão ambiental. E desejar que o ano que vem, quando chegar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tenha algo mais interessante do que correntões na Chapada dos Veadeiros, destruição da floresta, a última floresta do planeta em magnitude, que é a Amazônia, o Cerrado está sendo derrubado, e aí vai. Então, o ano que vem, tem o que comemorar. Obrigadão, um abraço para vocês, um abraço para você, Nardini, foi muito bom esse reencontro nosso.
Petrafeza, eu agradeço muito a sua colaboração. E, em nome do Ministério Público, nós nos colocamos à sua disposição, à disposição da universidade. Hoje o nosso convidado foi o professor José Paulo Petrafeza. Agradeço a audiência de todos vocês e esperamos nós termos contribuído para com uma discussão melhor sobre o meio ambiente. Muito obrigado e até a próxima. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Acompanhe nossas próximas postagens.